quarto domingo da Quaresma. Neste domingo, nós somos chamados à alegria, por estarmos nos aproximando cada vez mais da celebração da Páscoa do Senhor. Este é assim chamado Domingo Letare, ou seja, o Domingo da Alegria. Vamos à leitura do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, do capítulo 9, de 1 a 41. Nós vamos ler uma síntese dessa grande narração. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmolas? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram. Os fariseus, como tinha recuperado a vista, respondeu-lhes: colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo? Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o texto deste domingo nos convida a pensar na luz, a pensar no sentido da cegueira, a pensar na beleza da fé. A ausência da fé, biblicamente falando, significa cegueira. A cegueira é a falta da luz espiritual. De modo que essa narração de João capítulo 9 é cheia de sentidos simbólicos, é cheia de dinamismo, cheia de tensão em relação a essa cura desse cego de nascença. O que significa ser cego de nascença? Cego de nascença representa o homem na sua condição natural. Quando nós nascemos, nós somos cegos de nascença, ou seja, não temos fé, não somos batizados, não somos discípulos de Jesus Cristo, não temos consciência da nossa vida espiritual, não temos consciência da nossa condição de filhos de Deus. Isso significa ser cego de nascença. Mas eis que esse cego de nascença, e depois ele recebe a graça da cura, é a experiência do batismo, é a experiência da fé.
A fé nos é doada, nos é dada, é um dom de Deus que abre a nossa mente, o nosso coração, que dinamiza a nossa vida. Então nós encontramos aí uma série de elementos significativos dessa narração para a nossa vida. A fé é uma realidade que vem de Deus, mas pode ser perdida, assim como também pode ser restaurada, recuperada. Aquele que não tem fé pode ser que não tenha porque nunca recebeu, mas pode ser que não tenha porque perdeu. Então, quando alguém diz eu não tenho fé, é muito relativo. Pode ser que ele nunca tenha sido de fato evangelizado, não conhece Jesus Cristo, segue a sua razão, segue a sua consciência, mas pode ser que alguém não tenha fé porque foi relaxado e deixou de alimentá-la e perdeu a própria fé. Nós encontramos aqui um cego de nascença, ou seja, alguém que não foi evangelizado, não conhecia Jesus e assim vivia. Mas a condição da falta de fé nos coloca num patamar de vida mendicante. Esse cego de nascença, ele vive a experiência da mendicância. Que tipo de mendicância? Toda mendicância nos coloca à margem da sociedade, à margem da comunidade. E o que significa para nós essa realidade dessa mendicância? Tem vários sentidos. A narração do Evangelho nos convida a refletir sobre os diversos tipos de cegueiras que podem ser persistentes na nossa vida. Não é somente a cegueira material dos olhos, física, há outros tipos de cegueiras. Nós temos várias miopias, ou seja, a incapacidade de enxergar uma visão curta. Há pessoas que têm miopia grave, que não percebem as coisas. Isso é um mal profundo porque leva a pessoa a não crescer na vida, a não crescer pessoalmente. Mas há o mal também do estrabismo, ou seja, um olhar distorcido sobre a realidade, capacidade de deturpar os fatos e conceitos. E acontece, nós sabemos, há muitas pessoas que têm dificuldade de compreender as coisas e distorcem, não é verdade? Isso é uma espécie de estrabismo moral, estrabismo intelectual, a capacidade de deturpar as coisas. Esse é o mal, é uma limitação. Mas também nós podemos ser acometidos pela catarata moral, catarata espiritual, que é aquela visão opaca da realidade, confusa, ilusória. E quantas pessoas vivem na ilusão? Pense, por exemplo, a drogadição, o desejo de liberdade absoluta, a libertinagem. Há muitas formas de cataratas morais na nossa vida, mas a fé nos cura, a fé nos faz ver a realidade como ela é. Então, caríssimos irmãos e irmãs, devemos pedir a Deus essa luz da fé que aprimora a nossa razão e que nos leva a sermos capazes de discernir aquilo que é necessário para fazermos boas escolhas. Quem tem fé não deve ficar escondido. O cego de nascença deu um show de testemunho, inquieto. Então, quem recuperou a própria fé, quem tem fé em Jesus Cristo, quem o acolhe como o Senhor da sua vida, é chamado a testemunhá-lo em todas as circunstâncias. E esse testemunho desse cego, desse que foi curado, foi tão grande, tão forte, que ele foi perseguido, expulso da comunidade, foi rejeitado. Sim, a fé pode nos levar a sermos rejeitados, a sermos perseguidos, mas não podemos de forma alguma viver numa condição de anonimato espiritual. Dizer, eu tenho fé, mas não me manifesto. Eu tenho fé, mas não vou na minha comunidade. Eu tenho fé e vivo trancado em mim mesmo. A fé deve nos levar à experiência do testemunho e testemunho comunitário. Quem não tem fé vive na cegueira, na mendicância, marginalizado, dependente, moralmente dependente. O que significa ser moralmente dependente? Significa ficar sempre pedindo para os outros uma opinião.
a opinião da cultura, a opinião dos amigos, a opinião das ideologias. Essa dependência moral é grave. Mas quem é instruído pela palavra de Deus já tem consigo a fonte da vida. Deixa-se instruir pela palavra de Deus. Então isso é muito significativo. Fiquemos atentos ao problema da dependência moral. E a minha vida tem um dinamismo conforme as vozes dos outros. Isso é um problema grave que pode nos levar à morte. Ou pode ser também a dependência das simpatias, a dependência das superstições, etc. Então nós temos aí uma ideia significativa para cada um de nós. Esse texto, essa narração aí desse cego de nascença, quer representar para nós também, pastoralmente falando, o processo de iniciação à vida cristã e a inserção na vida da igreja. Nós temos todo um passo, um caminho que esse cego faz até dar testemunho da própria fé. Que Deus nos conceda, caríssimos irmãos e mães, a abertura da inteligência para o dinamismo da fé, que nos leva a viver na nossa comunidade e testemunhá-la com alegria. Na primeira leitura, nós temos outros sentidos maravilhosos da experiência da fé. Nós temos aí, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, alguns versículos que vão falar da deposição do rei Saul, porque foi orgulhoso, prepotente, guerreiro, no sentido de ser violento e desagradou a Deus. Quem não tem fé vive nessa ótica. Olha como é importante nós percebemos a beleza do serviço, a beleza da autoridade que se faz serviço e não se deixa levar simplesmente, não se deixa levar pela arrogância e pela prepotência. Mas nós temos aí também a eleição e unção de Davi. A consciência do Espírito de Deus em nós nos leva a servir corretamente em santidade e justiça diante de Deus. E o Espírito Santo, a unção do Espírito que toma conta de Davi, vai ajudá-lo naturalmente a ser um rei sábio. Ele vai ter também as suas quedas, porque na verdade nós somos colaboradores, cooperadores do Espírito Santo. A segunda leitura é um texto tirado da carta aos Efésios, capítulo 5, vai nos falar da beleza do testemunho da fé que se torna luz. Nós somos filhos da luz. Que coisa linda essa expressão. Nós somos filhos da luz. Jesus é a luz do mundo e a fé nos orienta a brilhantar a nossa fé. Quem é filho da luz não pode viver nas trevas, porque sendo filhos da luz, portanto batizados, nós somos chamados a testemunhar a beleza da nossa luz. Por isso, diz Jesus, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e deem glória ao Pai Celeste. Então, ser filhos da luz significa testemunhar a própria fé, como fez, por exemplo, o ceguinho de nascença. E nós temos aí algumas indicações de São Paulo na carta aos Efésios. E o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade, discernimento. E aliás, podemos continuar. Fruto da luz é bondade, discernimento, paz, alegria, voluntariado, serviço, mansidão, tudo aquilo que de fato vem das atitudes e das palavras de Jesus. Caríssimos irmãos e mães, neste domingo, peçamos ao Senhor que nos conceda a graça da luz da fé e também a firmeza de ânimo para testemunhá-la em todas as circunstâncias da nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.